Olá, glórias a Deus, há tempo para tudo, né? Passamos uns dias sem poder fazer os nossos vídeos, porque há tempo para tudo. Estava passando um período de bodas de ouro, festejando 50 anos de casada com o apóstolo Elias Nascimento. E não poderia deixar de voltar, porque Deus é bom. Se não fosse tão bom, nós não estaríamos aqui. Mas é muito bom. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E depois de um período de comemoração dos 50 anos de casada, estou aqui para trazer a palavra, porque nós temos a certeza que ela é que nos santifica, que nos purifica. A palavra é o próprio Jesus. Então vamos para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 10. Se você está atualizado com meus vídeos, sabe que eu deixei no início do primeiro capítulo de 1 Coríntios. E agora vamos a partir do versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Vamos ficar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 11. Versículo 10 e 11. Bem, queridos, nós estamos vendo, se vocês prestarem atenção ao vídeo anterior, nos primeiros versículos desse primeiro capítulo de 1 Coríntios, eu estava mostrando para vocês no vídeo anterior que Paulo entra assim de uma maneira tão sutil, tão agradável, falando tantos elogios aos crentes de Corinto, mas eu disse para vocês que era uma maneira muito legal que o Espírito Santo tem para fazer, porque só ele faz isso, o que fez na vida de Paulo. A igreja de Corinto estava realmente muito cheia de problemas, mas Paulo, antes de falar dos problemas, ele falou da bondade de Deus, de fazer com que esses crentes de Corinto fossem assim tão cheios de dons, a graça do Senhor multiplicada sobre eles. Mas eu tinha avisado a vocês que só era a introdução, mas que logo depois nós íamos ver Paulo de uma maneira muito educada, tomado pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus é educado, e aí ele começa, falando depois dos elogios, ele vem agora falar das dissensões na igreja de Corinto, as contendas que estava havendo. E vocês sabem que nós estamos durante dias e dias fazendo vídeos, mostrando para vocês a necessidade de estarmos íntimos de Deus, de estarmos cheios do Espírito Santo, de estarmos com o dom de línguas sendo algo de constante uso nas nossas vidas, está sempre dando lugar ao Espírito de Deus para falarmos em mistério com Deus. Ficamos vários dias falando do capítulo 14 de 1 Coríntios, sem ter feito na sequência. Não passamos os 13 capítulos e fomos para o 14 falar de dons de línguas estranhas, do dom de línguas estranhas. Depois de passar vários dias falando do dom de línguas estranhas, aí eu voltei agora para o início da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós termos uma base de tudo que estava acontecendo nessa igreja, para vocês saberem o porquê daquelas confusões todas no capítulo 14. Que por causa daquela confusão de interpretação que estão dando errada em relação ao capítulo, aí muitos estão
sem ter o privilégio de ter poder de Deus nas suas vidas, porque o dom de língua estranha, que é o dom que não é para interpretar, que é a língua estranha que não interpreta, que é simplesmente mistério meu e de Deus, mistério seu e de Deus, é o dom que faz com que você seja cheio do poder de Deus, porque quem ora em línguas ora bem, e essa que eu estou falando é a língua que não interpreta. Eu sei que nós vemos lá em Atos 2 que tem a interpretação para a edificação da igreja, mas aí está se tratando da língua de alguém que chega, que é estrangeiro, e que você, tomado pelo Espírito de Deus, consegue falar na língua daquela pessoa que chegou na sua congregação. Por exemplo, chegou alguém que é da Alemanha e você de repente é tomado por Deus com a língua da Alemanha e fala para aquele alemão, e Deus faz uma obra tremenda. Para isso precisa a interpretação, e não são todos que têm esse dom. Porém, o dom de línguas estranhas, que é para edificação, não é privilégio de alguns, é para todos os filhos de Deus. Aí eu voltei agora para começarmos a carta, depois de estar assim explorando bastante o capítulo 14, voltei para o primeiro capítulo de 1 Coríntios, e hoje no versículo 10 e 11, para vocês verem aqui Paulo já mostrando a situação deles, cheio de contendas, confusão, muita confusão, e Paulo dizendo que queria, que quer que eles, Paulo no versículo 10 dessa primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Como eu já disse, os apóstolos eles fundavam ali uma congregação, quer dizer, depois de formar alguns discípulos, 10, 11, 12, 13, assim, ia formando uma equipe, e eles já lhe deixavam uma igreja, porque onde tiver 2 ou 3, já é a igreja do Senhor reunida. E ali ele deixava, e ele fazia cartas, porque não tinha facilidade como hoje eu tenho de visitar todas as congregações que estão debaixo da minha cobertura. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha avião, ele não tinha um carro na mão, era diferente. Então eles escreviam as cartas. Todos os apóstolos escreveram cartas. E essas cartas ficaram para a nossa edificação, para a gente entender o que está acontecendo conosco hoje também. Então, o mesmo que acontece conosco, né? Muita contenda, muita confusão, não falam a mesma língua, os líderes falam uma coisa, em vez de chegar o líder e dizer: meu líder, não entendi, eu queria que o senhor me explicasse isso, a senhora me explicasse isso. Não, aí sai com aquela conversa distorcida. Você viu o que foi que ele pregou, você viu o que foi que ela pregou, tá vendo o que ela falou, e aí aquela confusão. Não foi diferente no tempo que Paulo escreveu essa carta. O mesmo que acontece comigo, com vocês hoje, né? Tanto vocês podem falar alguma coisa e de repente eu entender diferente, em vez de ir até você para falar, esclarecer o assunto, não, começa a dizer: olha, aquela discípula tal falou isso, olha que coisa horrível, aí vai passando de um para outro. Entendeu o que acontecia no meio da igreja, que hoje acontece? Essas coisas horríveis. E Paulo está dizendo: eu rogo, por nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que estejam todos com o mesmo pensamento, com a mesma linguagem, que estejam respeitando o outro, estejam amando uns aos outros. É a mesma confusão. Hoje não é assim também? E o que é que nós devemos fazer? Usar essa língua para comunicação com Deus, não é melhor? Paulo está falando aqui dessas coisas, mas essa mesma igreja, quando se reunia, então eles ficavam falando em mistério com Deus. Essa língua que eu digo que é para a sua edificação, é para se falar, sim, Paulo disse que falava mais línguas estranhas do que todos eles. Paulo não estava dizendo que não era para se falar em línguas, Paulo está falando, concordando, só não estava concordando com a falta de ordem, com a falta de decência,
que esse povo que você está vendo aqui, desde o primeiro capítulo da carta, Paulo entrando com toda a sutileza para falar da desordem que estava havendo, a falta de comunicação uns com os outros, fazendo contendas, confusões, mas eles estavam lá falando em línguas. Na hora do culto, aí eles queriam se mostrar, se exibir. Então estava alguém pregando, alguém profetizando, eles não deixavam nem o profeta falar, que equivale hoje a um apóstolo, um pastor no púlpito falando, e as pessoas todas falando em línguas no mesmo horário, no mesmo momento. Não pode. A gente tem que ter decência e ordem para falar em línguas, sim, mas você está no culto, tem alguém pregando, você põe a sua mãozinha na boca, porque se ele ficar ali, está com saudade daquele momento lá do quarto, você na intimidade com Deus, mas sua saudade é assim, de uma maneira bem sutil, ó. Põe a mãozinha na boca e ali você fala em línguas estranhas, mas ao mesmo tempo você está ouvindo o que o profeta falou e não está atrapalhando aos outros que querem também ouvir o profeta falar, que é aquela pessoa que está pregando, é o profeta, é aquele que está trazendo a palavra do Senhor. E essa igreja está nessa situação. Eu quero que vocês conheçam, estejam me acompanhando nesses vídeos, conhecer a situação das igrejas que foram fundadas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e saber que hoje passamos as mesmas coisas, mas que quando nós olharmos para tudo isso que está sendo apresentado, nós vamos ter cautela para não ficarmos nos mesmos erros que eles tiveram. Então não é bom que nós, como igreja do Senhor, já chegando a hora de Jesus voltar, de vir com poder e glória buscar a sua igreja, a sua noiva, a noiva ainda está na mesma situação que estava aqui a igreja de Corinto. Então isso é um alerta para nós, é um aprendizado. A gente precisa aprender com os erros que estão registrados na Bíblia, porque foi para isso que Deus registrou. Ele não deixou nada escondido. A igreja de Corinto estava procedendo mal, com muita contenda, muita confusão, e precisava de ser consertada, precisava de voltar ao primeiro amor, de viver a palavra de Deus como deve ser vivida. E não é diferente nós. E principalmente nós. Jesus está voltando, você e eu, nós estamos vendo a terra agonizando. Não sei o que nós estamos mais esperando, vivendo desse jeito, embriagados com as coisas desse mundo. Nós sabemos que tudo aqui vai passar, nós precisamos mesmo estar na intimidade com Deus, mas nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, envolvidos com as coisas desse mundo, embriagados. Quando o Senhor fala em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí quer dizer que você não bebe mais bebida alcoólica. Isso foi antes de você ser um cristão, e você diz: eu não bebo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não bebo. Mas não é só bebida que você toma alcoólica, que você tomava, que aqui está falando, é também das coisas desse mundo que você perde tempo. Quantas horas de vitrine em vitrine, quantas horas calculando o que é que vai fazer para estar assim ou assado na hora de entrar no templo. É porque a gente fica calculando aquele salto, aquela blusa, aquele cabelo, um monte de coisa, mas a gente não se preocupa com o espírito. Quantas horas passamos assim, em vez de passarmos num quarto, em oração, buscando a Deus, a intimidade com Deus, para quando nós chegarmos no templo, não estarmos com essas contendas, olhando as conversas dos irmãos, distorcendo tudo, ouvindo a pregação e distorcendo a pregação, falando tudo ao contrário, não falando a mesma linguagem. Por que isso? Porque vivemos embriagados com as coisas materiais. São os vinhos que a gente bebe, essas coisas materiais. Preocupação se o meu carro está melhor do que o do irmão, eu tenho que comprar um carro igual ao do irmão, eu tenho que ter uma casa igual ao do irmão, eu tenho que ter tudo igual a fulana ciclano, está tudo muito bem. De repente sabe que o irmão tal, ele foi para um outro país e está lá muito bem, ganhando muito dinheiro. De repente a mente fica perturbada, em vez de se comunicar com Deus, está conectado com Deus, fica conectado nas coisas do mundo. Como é que eu vou ficar igual aquele irmão?
Como é que eu vou ter a prosperidade dele? Como é que eu vou ter aquilo que ele tem? É nessas preocupações que nós estamos embriagados com as coisas desse mundo. Fulano tem, eu também tenho que ter. Meu irmãozinho tem. Eu vi quando ele chegou hoje um novo carro. Aí eu vi o pastor hoje, ele chegou com o carro do ano. Eu vi isso. E aí vai com aquela mente contaminada, embriagados com as coisas desse mundo. E o resultado é o que está acontecendo aqui na igreja de Coríntios. Contendas e mais contendas, conversas distorcidas, distorce as palavras que são ditas no púlpito, distorce as palavras que os irmãos se comunicam depois do culto, é distorção total, confusão total, e nós estamos sendo convocados pelo Senhor a voltarmos ao primeiro amor. Não vamos ser do jeito que está aqui a igreja de Coríntios, cheio de dons, tudo se exibindo, querendo ser melhor do que outro, e numa vida distanciada de Deus, pelo fato de não estar bem com seus irmãos, que não está bem com os irmãos, não está bem com Deus, e isso aí já é tudo. Se você não está bem com aqueles que estão com você, que você vê, é assim que a Bíblia diz, é assim que o apóstolo João fala. Se você não estiver bem com seu irmão que vê, como é que você vai poder estar bem com Deus que não vê? É assim que você ama a Deus que não vê? Você vê o seu irmão necessitando de um abraço, necessitando de uma palavra amiga, necessitando de um apoio, e você não dá, você não tem esse amor por ele, e vai ter amor por Deus que você nem vê? É isso que João fala. Que não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então que nós possamos aprender com a igreja de Coríntios, ver que estavam errados, que Paulo está exortando, falando que não, rogando a Deus, rogando a eles que pelo amor de Jesus Cristo não continuassem desse jeito, dessa mesma maneira. Eu rogo ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, as congregações que estão debaixo da nossa cobertura estejam falando a mesma linguagem, vivendo o amor de Deus, amando uns aos outros, não distorcendo o que o seu líder fala, não distorcendo o que a sua discipulador fala, mas procurando saber a explicação daquilo que você não entendeu, porque é assim que vivem os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando Jesus falava em parábolas, eles ficavam sem entender algumas coisas, eles iam no particular e perguntavam a Jesus o que significava aquilo que ele tinha falado. É assim que o servo de Deus deve viver. Quando não entendeu o que o outro falou, vai ver com aquele irmão o que é que ele queria dizer com aquele assunto, para que estejam tudo esclarecido e vivendo tudo bem, porque não vai adiantar a gente falar em línguas num templo, numa gritaria, todos falando em línguas e contenda com os irmãos. O nosso conselho, o conselho da palavra de Deus é que estejamos em intimidade com Deus, falando em mistério com Deus, para nossa edificação, porque quem ora em línguas ora bem, mas que não seja o orar em línguas para se exibir dentro de um templo, mas o orar em línguas dentro do seu quarto, no lugar secreto, como diz o Senhor Jesus em Mateus 6,6. E quando você tiver de orar no templo, seja quando o profeta que está pregando, ele liberar e dizer, agora vamos orar em línguas, aí sim, todos juntos vão se edificar, se alegrar com o Senhor. Mas se o profeta está pregando, não fale em língua para se exibir, fique quietinho, falando ali bem baixinho, para que nem o irmão da direita, nem da esquerda seja impedido de prestar atenção a que o profeta está falando. E desse jeito não teremos contendas. Se vivermos assim, em ordem e decência, que era o que estava faltando à igreja de Coríntios, a ordem e a decência, que não nos falte a ordem e a decência, estejamos na intimidade com Deus, falando em mistério com Deus, em momentos adequados e nos lugares adequados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo no coração. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal. É Rai Santana Nascimento.